Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Essa semana o nosso conteúdo está imperdível, ele está um pouquinho diferente do outro. Eu vou trazer algo um pouco mais aplicado num projeto, é um projeto de uma cozinha e vou trazer vários conceitos super bacanas para vocês também conseguirem projetar a cozinha de vocês. Vou trazer três pilares para um projeto de iluminação, um princípio básico onde a gente sempre tem que atentar na hora de fazer um projeto luminotécnico, e eu tenho certeza que esses três pilares vão ajudar muito vocês na hora de fazer qualquer projeto luminotécnico. Vai trazer uma clareza muito grande, é a metodologia que eu uso no meu dia a dia e eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Então eu vou direto para a tela aqui mostrar todos os detalhes que a gente utilizou nesse projeto. Bom, pessoal, esse aqui então é o projeto. É um projeto que foi desenvolvido no escritório, na Intra. Então, toda a parte de interiores quanto iluminação, enfim, foi o nosso escritório que realizou. Eu vou começar, então, explicando mais ou menos qual que foi a ideia da disposição. Aqui, então, a gente trabalhou com uma cozinha com ilha, né? Com o fogão na ilha. Parte de pia para louças, enfim, ficou aqui ao fundo, junto com a máquina de lavar louça, então ficou bem integrado. Aqui ficou parte de geladeira, armazenamento, torre de fornos lá no fundo, e mais ao fundo lá ainda ficou a parte de um bebedouro, né? Aqui nessa outra parte ficou parte da cristaleira, e aos fundos aqui a gente fez a abertura de uma grande porta. Pessoal, primeiro detalhe, projeto luminotécnico não é só dispor iluminação artificial. Um bom projeto luminotécnico considera a iluminação natural, sim. A gente tem que se atentar, quando tem possibilidade de a gente oferecer isso para o usuário, a gente tem que pôr isso no projeto, tem que pôr em prática, porque isso vai mudar a vida do usuário pelo ciclo circadiano. E aí eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque é um dos fatores principais que a gente tem que considerar num projeto luminotécnico. Então, sempre ter iluminação natural, sempre que possível, temos que explorar ao máximo. Então, esse é o projeto, a gente explorou essa parte da iluminação natural ao fundo. Bom, pegando a planta baixa aqui, então, vocês percebem que a gente trabalhou com todo esse sistema linear em U, aqui ao redor da nossa ilha. Isso com a intenção do quê? Eliminar a sombra dessa ilha. Como ela é um espaço de trabalho, onde vai ser cozinhado algum alimento, vai ser servido alimentos, vai ser picado algum alimento, enfim, ela é uma importante área de trabalho. A gente faz uma iluminação para que não tenha sombra em cima dessa ilha. A gente trabalhou com 10 módulos difusos e eu vou mostrar um pouquinho aqui no site para vocês qual que é o modelo, enfim, que a gente utilizou, né? Bom, então esse é o site da Mr. LED, é a marca que a gente utilizou esse perfil em U. E aí aqui eu já vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu faço para escolher os produtos, né? Que eu vou utilizar nos projetos. Então a gente entra aqui, aqui tem todas as linhas de produtos da marca. Esse sistema que eu utilizei é aqui na aba Sistemas de Iluminação Linear, e o perfil que eu utilizei é essa base S33. Aqui a gente prevê todos os tipos de acabamentos que eles têm, então tem desde o embutido frame, que é aquele que tem a bordinha, o embutido no frame, que ele é aquele que vai embutido, então fica sem nenhum tipo de acabamento externo, ele fica todo embutido no gesso. Eu já vou abrir ele porque foi esse que a gente utilizou no projeto, vocês vão entender um pouquinho melhor. E a base pendente, quando a gente quer fazer algo pendente com cabos de aço, enfim, a gente acaba utilizando esse. Então essa é a base que a gente utilizou, a base no frame. Aqui ele tem um detalhamento em corte, ó. Essa parte do cinza clarinho é o gesso, e aqui fica o nosso perfil, né? Ele vem pronto já para ser aplicado. E o sistema dele é bem parecido com um trilho eletrificado, onde tem os módulos que a gente engata e faz esse apoio elétrico. Então é um sistema que a gente sempre pode ir complementando com a iluminação, ou futuramente trocando módulos, enfim. É algo que dá para ir ajustando com o tempo. É uma base bem bacana, então que ela fica um acabamento super legal. Ela tem tanto no acabamento branco quanto preto. Nesse projeto em específico a gente utilizou o preto, porque a cozinha tem vários detalhes nessa cor. Então a gente quis trazer um destaque, já que o nosso gesso é todo liso, a gente quis trazer um destaque um pouco maior
para essa peça, né? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com o gesso liso e dar uma abusada um pouco nas luminárias. Acredito que fica uma base mais clean para o projeto, fica aquela sensação de limpeza. E ao mesmo tempo hoje a gente tem uma gama de luminárias muito grandes que a gente pode estar dando essa brincada no gesso e trazendo esse detalhe, né? O módulo difuso que eu utilizei então é esse S33. O módulo sempre tem que ser o módulo da base, então a gente tem, por exemplo, o sistema linear S40. O módulo do S40 não vai encaixar no S33. Então é importante a gente sempre atentar que o módulo difuso que a gente for utilizar tem que ser compatível com a base. Então ele é esse sistema aqui. Eles são módulos de 13 watts por peça, 140 lumens, e nesse projeto eu utilizei o de 4000 kelvins, né, para fazer essa iluminação geral. Então, ele tem o acrílico difusor e o LED fica na parte interna, e a parte superior aqui é um encaixe para a base, né? Então, ele sai uma iluminação totalmente difusa para o espaço. Bom, a partir disso, então, a gente começa a locação dessa iluminação. E vocês percebem aqui, eu vou fazer alguns retângulos, mais ou menos da incidência dessa iluminação, que a nossa ideia aqui foi trabalhar num sistema mais ou menos de cruzamento de fachos, para que não tivesse sombreamento, uma parte sombreasse a outra. Então, principalmente aqui na parte do fogão, onde é uma área de trabalho mais crítica, a gente tem bastante incidência de luz. Não é aquela coisa que vai ficar escuro nesse espaço. Então a iluminação geral é isso, ela tem que prever a iluminação adequada para que a pessoa consiga desenvolver da melhor forma possível os serviços dentro do espaço. Então esse conceito se aplica tanto para um consultório odontológico, para um home office, enfim, todo local que vai ser desenvolvida uma atividade específica, a gente tem que atentar que a iluminação geral tem que dar condição suficiente de trabalho dentro desse local. E aí vocês me perguntam, tá, Eduardo, qual que é a ideia desses 3 pilares da iluminação? Então, o primeiro é a iluminação geral, eu já expliquei aqui para vocês como a gente trabalhou. A gente tem a iluminação de efeito, que seria a decorativa, e a iluminação de trabalho. Eu vou explicar aqui no 3D para vocês como a gente localizou cada um, que eu acho que vai ficar um pouco melhor de vocês visualizarem. Então, aqui está o nosso perfil S33 da Mr. LED, onde a gente localizou essa parte da iluminação difusa. Então, vou simular aqui mais ou menos uma ideia dos fachos, né, para vocês. Então, são 10 módulos desse, com 1400 lumens cada um, na temperatura de cor 4000. Então, aqui está mais ou menos uma ideia da simulação dessa distribuição da iluminação. E a gente percebe o quê? Que aqui a ilha está super bem iluminada, beleza. Mas se eu estiver lavando uma louça, trabalhando com a máquina de lavar louça, o meu corpo vai projetar sombra em cima dessa bancada. Então eu tenho que prever uma iluminação de corte de sombra, porque nessa área eu vou ter uma área de trabalho. Então eu tenho que dar a condição para o usuário de realizar o seu serviço em cima dessa bancada. Então aqui embaixo desse aéreo a gente localizou um perfil linear com um difusor em acrílico que vai fazer essa iluminação geral também. Por mais que ela tenha esse pé na iluminação de trabalho, mas ela faz essa parte de iluminação geral dessa parte inferior do armário. Então ela não é uma iluminação nem só de trabalho e nem só geral. Ela fica mesclada entre os dois grupos, por isso que eu gosto de utilizar esse círculo, porque aí a gente consegue ir localizando o que é decorativo, o que é de trabalho e o que é difusa. A gente consegue pôr função em tudo que a gente vai utilizar dentro do projeto. Fugiu desses 3 elementos, a iluminação, ela não é necessária dentro do projeto. E aí, dando um complemento, entrando numa classe entre decorativo e iluminação de trabalho, a gente tem esse perfil que a gente utilizou na parte superior do armário, que vai fazer, deixa eu pegar outra cor aqui para destacar, que vai fazer essa iluminação complementar ainda da bancada. Aqui nesses perfis a gente utilizou uma fita de LED de em torno de 850 lumens por metro. Então aqui já ajuda a dar mais metragem para a gente ter uma iluminação mais eficiente desse espaço,
já faz esse corte de sombra e ajuda na iluminação geral. Então é uma iluminação aqui que tem 3 princípios básicos, né? Aqui eu até vou destacar essa iluminação inferior com uma outra cor, vou pôr o verde aqui, para vocês ir analisando esses grupos dentro do nosso círculo. Vou pôr o verde aqui. Então aqui a gente tem uma iluminação que tende de iluminação de trabalho para iluminação geral. Aqui em cima a gente tem uma iluminação decorativa que vai para uma iluminação de trabalho. Entende como cada canto dessa cozinha a gente vai pensando e vai dispondo dentro desse círculo? Aqui no fundo, dentro desse nicho, ela é uma iluminação decorativa. Então, ela está integrado, a ideia é dar essa linearidade na cozinha da iluminação, mas também é por função em cada parte, né? E aí, aqui no fundo, a gente observa que a gente tem um revestimento 3D, e aí aqui a gente também trabalhou com uma iluminação mais puramente decorativa para fazer o destaque e iluminar esse fundo e fazer o destaque, né, desse revestimento 3D, destacar a textura. E aí, quando é para fazer esse tipo de solução, eu gosto muito de utilizar a R70. Nesse caso é um pé direito simples, né? Então a gente pode utilizar a R70 para lavar esse revestimento de luz e destacar bem realmente esse 3D, né, desse revestimento. Então aqui a gente tem uma iluminação puramente decorativa. E aí, iluminação que vai também ajudar na parte de iluminação de trabalho, mas também a iluminação decorativa, assim como esse perfil superior aqui, é esses pendentes. Deixa eu pegar o azul aqui para deixar a categoria deles certinho. Então, esses pendentes, por que que eles entram dentro de uma classe também de iluminação de trabalho? Quando eu vou estar sentado nessa minha bancada, ali a gente tem uma bancada baixa com 4 cadeiras para refeições rápidas, café da manhã, enfim. Quando eu sentar aqui, se eu sentar em 4 pessoas, essa iluminação difusa pode acontecer de ter algum tipo de sombra. Então esses meus pendentes superiores, eles já fazem esse corte de sombra de cima dessa minha área de refeição. Então fica uma iluminação muito mais adequada para essas horas da alimentação realmente. Aqui nessa parte, na cristaleira, eu acho que é um dos grandes pontos desse projeto. A gente trabalhou com esse perfil linear aqui embutido na pedra também, que vai fazer essa iluminação interna do nicho. Então ela tem uma função também decorativa e uma função de trabalho. Porque quando eu for pegar alguma taça, alguma bebida, enfim, eu vou conseguir visualizar melhor esses itens que estão dentro da cristaleira. E aí aqui eu vou mostrar um detalhe super bacana que vocês podem aplicar nos projetos de vocês. Vou dar um zoom aqui, que é como a gente ilumina essas prateleiras. Devido a gente ter uma pequena profundidade aqui, a gente não tinha muito espaço para embutir nenhum tipo de iluminação, e como a ideia é usar uma prateleira mais fininha, essa solução que a gente adotou aqui foi super eficiente. Então a gente alocou o LED aqui no fundo da prateleira, aqui no vermelhinho seria o LED, e aí a gente fez um acabamento com essa vista em MDF. São 3 centímetros essa vista que a gente tem que usar, onde ela vai fazer a cobertura do LED e vai permitir que venha só o efeito dessa iluminação indireta para a prateleira. Então a luz sai de dentro desse nicho e vem para frente, fazendo toda a iluminação dessas prateleiras. E aí eu vou mostrar aqui a foto para vocês, que vai dar para visualizar bem como ficou esse efeito executado. Então, pessoal, esse aqui é a foto da nossa cristaleira. E eu vou destacar aqui, olha, a iluminação vindo atrás da nossa vista. Então, a fita de LED está aqui em cima. E aqui para frente vem só realmente essa iluminação indireta, fazendo toda a iluminação das taças, né? Vale destacar o quê? Quando dá para a gente jogar a iluminação no fundo da prateleira? Quando a gente tem algum objeto translúcido na frente, como vidro, enfim, que vai permitir a visualização dessa iluminação e que a iluminação passe por esses objetos. Quando a gente vai ter algo, por exemplo, livros, algo opaco que não vai deixar essa iluminação passar pelo objeto, aí a gente joga o LED para frente da prateleira, para que essa iluminação venha de frente e ilumine o objeto de frente, né? Senão,
colocar um objeto ali, vai tampar totalmente a iluminação, não vai ter efeito nenhum dentro do espaço. Outro detalhe super bacana desse projeto que eu quero destacar é a bancada da ilha, né? Onde a gente trabalhou com o rodapé iluminado e a gente soltou a pedra da marcenaria para trazer um pouco mais de leveza para o espaço, e a gente trabalhou com 2 fitas de LEDs que tem função extremamente decorativa. Então, para a fita de LED decorativa, a gente usa em torno de 450 lumens, onde ela ficou alocada aqui embaixo da pedra, ó, e fez toda essa iluminação da pedra, trazendo muito mais leveza para o espaço, né? Aqui no rodapé a gente também pode perceber que ficou, né, ó, aqui essa parte dessa iluminação, tanto no rodapé quanto em cima da pia, deixando essa pia muito mais leve, dando essa soltura na pedra, trabalhando com um perfil bem fininho, o que deixa super agradável o visual dentro da cozinha. Então eu vou destacar aqui na foto, ó, iluminação embaixo do armário, fazendo tanto a parte de trabalho quanto a parte de iluminação geral. Essa iluminação superior, então, que eu expliquei ali no 3D para vocês, que dá esse complemento na iluminação de trabalho. A iluminação difusa vindo dos módulos, né, aqui o S33 da Mr. LED, que faz essa iluminação mais geral, né, ó, tá vendo? Que a gente tem esse cruzamento de fachos, fazendo bem essa distribuição de luz por toda a cozinha. Bom, pessoal, então nesse vídeo seria isso. Queria trazer tudo que a gente usou, esse conceito dos 3 pilares, que para mim eu acho fundamental, e eu acho que empregando ele um pouquinho mais no projeto é super bacana para ver ele mais claro, mais desenvolvido dentro do processo criativo. Então eu quis trazer esse projeto nosso, que a iluminação foi um dos pontos principais, e compartilhar com vocês todas essas dicas, alguns macetes, como a iluminação da cristaleira, quando a gente tem uma prateleirinha estreita, todos esses detalhes que acabam valorizando ainda mais o projeto de interiores e trazendo muito mais qualidade para quem está utilizando realmente esse espaço. Bom, então se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, comente todas as dúvidas que você teve desse vídeo, ou se você gostou ou não, porque isso vai ajudar muito a gente a trazer cada vez mais conteúdos como esse, conteúdo de qualidade para vocês. Te espero no próximo vídeo, então. Um abraço e até mais!